Olá pessoal, hoje no curso Informativos em Questões veremos uma questão de Direito Processual Civil do informativo número 509 do Superior Tribunal de Justiça. A questão trata sobre os efeitos dos embargos de declaração. Pergunta é: em que casos os embargos de declaração não interrompem ou suspendem o prazo recursal? Nós sabemos que os embargos de declaração, um recurso admissível quando houver obscuridade, contradição ou omissão de sentença, acórdão ou até mesmo decisão interlocutória, que deveria ter sido pronunciada especificamente por juiz ou tribunal. É cabível os embargos de declaração quando houver omissão, obscuridade e contradição. E a doutrina hoje admite um novo fato capaz de legitimar os embargos de declaração diante de erros materiais e erros manifestos que podem ser corrigidos com a interposição dos embargos de declaração. Embargos esses, embargos infringentes, embargos com efeitos modificativos. Então, além das três causas estabelecidas no Código de Processo Civil, a doutrina admite a interposição de embargos de declaração diante de erros materiais e erros manifestos da decisão impugnada. A decisão interlocutória, sentença ou acórdão. Quais são os efeitos dos embargos de declaração? Os efeitos do recurso. Primeiro efeito, efeito devolutivo, conforme parte da doutrina, entendendo o efeito devolutivo como aquele que obsta a preclusão e a formação da coisa julgada. Efeito devolutivo indica que há um novo julgamento, independente se o recurso ele é dirigido à entidade superior ou à mesma entidade, a mesma entidade que proferiu a decisão. Efeito devolutivo, efeito do recurso. O segundo efeito, efeito suspensivo, significa que a executoriedade do ato estaria suspensa com a interposição do recurso. Então, não é possível executar aquele ato impugnado pelos embargos de declaração. Essa é a regra. Quanto aos efeitos relativos ao prazo, nós verificamos que é possível o efeito suspensivo ou o efeito de interrupção do prazo. Conforme o Código de Processo Civil, a interposição dos embargos de declaração interrompe o prazo para os demais recursos, renovando após o julgamento dos embargos de declaração. Então, se no quinto dia for interposto o embargo de declaração, seria possível interpor também uma apelação da sentença. Após o julgamento dos embargos de declaração, renova-se o prazo para a interposição da apelação, conforme o artigo 538 do Código de Processo Civil. É possível também que os embargos de declaração tenham um efeito suspensivo. O efeito no prazo suspende o prazo para a interposição de outro recurso. Então, não se renova o prazo. Então, se for interposto o embargo de declaração, por exemplo, no juizado especial, no terceiro dia, e há a possibilidade de interposição da decisão de um recurso, o recurso inominado, em 10 dias, após o julgamento desses embargos de declaração, não se renova o prazo integral para a interposição do recurso inominado. O recorrente terá apenas 7 dias para interpor o recurso, conforme o artigo 50 da Lei 9.099, de 95. Então, os embargos de declaração, ainda que rejeitados, interrompem o prazo recursal, conforme o Código de Processo Civil. Interrompe o prazo recursal, ainda que
que sejam rejeitados, ainda que sejam inadmitidos. Todavia, em se tratando de pedido de reconsideração, mascarado sob o rótulo de embargos de declaração, não há que se cogitar na referida interrupção. Se os embargos de declaração são utilizados de forma a mascarar, são manifestamente inadmissíveis, não há essa interrupção do prazo recursal, conforme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça. Então, respondendo à pergunta, em que casos os embargos de declaração não interrompem e nem suspendem o prazo recursal? Conforme o STJ, os embargos de declaração consistente em mero pedido de reconsideração não interrompe o prazo recursal, porque não se está diante daquelas causas que legitimam a interposição do recurso, que são obscuridade, omissão e contradição, ou até mesmo erros materiais e erros manifestos, que ensejam a interposição dos embargos infringentes. Concluímos assim essa questão de direito processual civil, importantíssima para a resolução de provas objetivas e subjetivas dos mais variados concursos. Obrigado e até a próxima.